Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 24 de artes. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as fontes sonoras convencionais. O que será que significa isso, hein? Vamos ver adiante. Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer os principais instrumentos musicais e os seus respectivos sons. Nós também vamos classificar os elementos constitutivos da música e também caracterizar os instrumentos musicais. Então, instrumentos musicais convencionais, que nome grande, hein? São aqueles que têm sido utilizados para interpretar a música em diferentes épocas e também em diferentes lugares do mundo. Há vários tipos de instrumentos que podem ser classificados também de diversas formas. Uma das mais comuns é, no caso, a divisão de acordo com a forma que o som, no caso, é produzido. Quando nós falamos em instrumentos musicais convencionais, nós estamos nos referindo àqueles mais conhecidos pelas pessoas, aqueles que a gente escuta e já sabe qual é o instrumento. Como, por exemplo, a flauta, a bateria, o violão, o piano, a guitarra, uma sanfona, ou também conhecido como gaita ou acordeon, certo? Então, são esses os principais que eu acredito que vocês já tenham visto e também já tenham ouvido os sons desses instrumentos. E vamos conhecer um pouquinho mais uma tour sobre a origem desses instrumentos musicais. Será que eles já vieram assim? Como será que eles foram construídos? A origem, no caso do primeiro instrumento musical, terceiro ano, é considerado, no caso, não foi considerado musical. E ele é discutido por muitos historiadores. Na antiguidade, os primeiros instrumentos, eles não eram considerados instrumentos de música, no caso, mas eles eram desenvolvidos com outro objetivo, que não era o musical. Era de permitir, no caso, que os caçadores imitassem o som dos animais e, desse modo, eles iriam atrair as suas presas e então capturá-las. Percebam que, na verdade, os instrumentos não eram utilizados para som normal, para apreciação sonora, mas sim com uma função de caça, de alimentação. E nós vamos ter também a classificação desses instrumentos musicais. Os instrumentos, eles podem ser tocados individualmente ou em grupo, de forma coletiva. Um grupo de músicos que toca, no caso, músicas ali, é conhecida como uma banda. Já músicas eruditas, com composições, elas são tocadas, no caso, por um grupo maior de instrumentalistas e também vai entrar diversos sons, outros instrumentos, e daí nós vamos conhecer a orquestra. Aqui nós temos um exemplo de uma orquestra, certo? E tem ali um regente, ele está regendo essa orquestra, um maestro, e também atrai muitas pessoas, certo? Para música erudita, uma música clássica, conhecida também como uma música fina, certo? De bom gosto, de pessoas que apreciam orquestra, são pessoas que geralmente têm bom gosto. E dentro dessa classificação dos instrumentos, a gente vai ter os instrumentos de percussão. O que será que significa? Esses instrumentos de percussão, eles são geralmente usados para dar ritmo à música. Esses instrumentos, eles produzem o som quando são agitados, arranhados, dedilhados, de diversas formas. Essa classe, no caso do instrumento, ela abrange os sinos, os pratos, castanholas, gongos, chocalhos, xilofones, tambores. E eles também podem ser tocados com as mãos ou também com outros objetos, como as baquetas, tá? Então eu trouxe aqui para vocês,
um surdo, certo? E também um instrumento, um objeto, que é uma baqueta, né, que vai utilizar. O prato, que também é um instrumento de percussão, utilizado pelas bandas marciais. Nós vamos ter também então, terceiro ano, eu tenho aqui alguns instrumentos. Eu acredito que vocês já tenham visto, ouvido falar ou até mesmo escutado os sons desses instrumentos. Então, ali eu tenho uma zabumba, eu tenho o prato que eu trouxe para vocês. Não vou tocar aqui no estúdio, tá? Mas é um instrumento de percussão. O chocalho, certo? E o pandeiro também, que ele é bem conhecido dentro do samba, dentro do pagode. Então, todos esses daqui que nós temos aqui na nossa tela se referem a instrumentos de percussão. Mas nós também vamos ter os instrumentos com cordas, e esse também eu acredito que vocês já conheçam. Os instrumentos com corda, no caso, eles possuem cordas esticadas e que elas vibram quando são dedilhadas, ou seja, quando a gente passa o dedo, elas emitem um som porque elas estão vibrando. Ele se divide em categorias também, baseado no modo que as cordas são presas ao corpo do instrumento. E as principais categorias são as harpas, que eu particularmente acho linda o som da harpa, as cítaras, o violão, a viola, o violino e as liras. Também eu poderia citar ali o banjo, que também emite um som bem bacana. E aqui também nós temos a nossa imagem que vai estar representando alguns instrumentos de corda. Claro que ali tem uma guitarra, tem a guitarra elétrica, o banjo, certo? O violão também tem várias classificações, tem aquele violão mais raiz. Então, são diversas formas de instrumentos com cordas. E nós vamos ter também instrumentos de sopro. Os instrumentos de sopro, né, no caso, é o som gerado por um fluxo de ar que percorre o corpo do instrumento e flui de volta, no caso. Na maioria dos casos, né, o ar, né, ele sai da nossa boca, né, da boca da pessoa, passa pelos instrumentos. Um exemplo desse instrumento de sopro seria o trombone, o trompete, a tromba, a tuba, o clarinete, o saxofone e também o mais conhecido, que é a flauta. Aqui nós temos também alguns modelinhos de instrumentos com sopro. Tem a tuba, e também esses instrumentos geralmente são utilizados nas bandas marciais. O saxofone, que ele é utilizado nas orquestras, né? Ele tem um som muito bonito, muito harmônico, para quem sabe tocar, obviamente. E eu trago para vocês, terceiro ano, umas curiosidades instrumentais. Vocês sabem me dizer por que será que o corpo do violão ele tem o formato do número 8? Por que será que ele é dessa forma? O corpo da maioria dos violões, ele tem um estreitamento que ele vai facilitar com que se coloque o joelho ou a coxa. No caso, o tamanho do formato do corpo, ele muda também com o som que é produzido pelo violão. E a curva interior, no caso, ele acentua os sons, né, que poderiam ser o grave ou acentua o superior, que ele vai acentuar nos sons agudos. Então, são as duas formas. E por isso que o violão, ele tem o formato do número 8 ali. Nós vamos ter uma curiosidade sobre a flauta, que ela foi um dos primeiros instrumentos criados, né, pelos seres humanos dentro da humanidade. No caso, eles foram descobertos, para vocês terem uma ideia, desenhos desses objetos em pinturas, né, nas cavernas. A gente sabe que essas pinturas, as pinturas rupestres, já representavam pessoas tocando flauta. Há cerca de mais ou menos 60 mil anos atrás. Ei, faz muito tempo, hein?
As primeiras, no caso, elas lembravam geralmente apitos, pois só tinham um buraquinho e elas eram feitas geralmente dos ossos dos animais ou também de ossos humanos. Em geral, as pessoas, né, daquela época, da antiguidade, desses povos, eles utilizavam a tíbia, que é um osso da perna, para fazer uma flauta. Outro instrumento bem conhecido é o chocalho, que ele era utilizado para conduzir os animais. Olha que interessante. Ele era feito geralmente de cabeça, a cabeça animal, no caso, e eram colocados sementes ou pedrinhas, no caso, para dar aquele som mesmo de chocalho. E a partir da década de 1950, ele passou a ser usado em conjuntos musicais. E vocês já pararam para pensar por que será que as teclas do piano elas são pretas e brancas? Por que será que tem essa variação? Originalmente, no caso, as teclas pretas do piano eram feitas de uma árvore chamada ébano, de uma madeira, né, no caso mais escura, e bem resistente. E as brancas eram de marfim, no caso que era retirado de garras dos elefantes. No caso, essa variação ela foi feita para diferenciar os sons. E hoje, embora os pianos, né, sejam feitos de materiais sintéticos, né, plástico, entre outros materiais, a aparência do piano ele continua a mesma. Então, ele também é um instrumento bem milenar. Ele continua, no caso, com as formas originais. Tanto o teclado preto quanto o teclado ali branquinho, que diferencia, que a gente já sabe que é um piano ou um teclado desses normais que a gente conhece. E agora que nós aprendemos um pouquinho mais sobre as fontes sonoras, nós vamos realizar uma atividade que envolve música, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham feito anotações e preparem o seu celular e o seu computador. Até a próxima, pessoal!